Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio. Nós que estamos aqui nessa jornada, né, com Dante e Virgílio no inferno, né, passando nessa jornada, né, tentando atravessar o inferno, o purgatório até chegar ao paraíso. E com todas as personagens, todas as histórias, com tudo aquilo que a gente vê, aprendendo, tirando grandes lições, assim como Dante, deste lugar, e que pode nos ser muito úteis, né? Podemos trazer como forma de reflexão, já que cada canto traz uma história, traz um personagem e traz uma moral, traz uma lição, ok? Então, nós estamos aqui hoje, então, com o canto nono, o nono canto do inferno. Então, como sempre, eu vou estar lendo a introdução, né, que é a contextualização desse canto, e depois trazendo toda a chave de leitura, significado, simbolismo de cada ser, de cada coisa aqui, trazer as entrelinhas, né, aquilo que está escondido nas entrelinhas, para que quando você lê a obra, lê o poema, você tenha mais facilidade de entendimento. Porque, como eu disse, é uma obra linda, perfeita, completa, mas muito complexa e que precisamos sim aprofundar nos significados e nos símbolos, né, escondidos. Eu particularmente adoro isso, adoro pesquisa, adoro entender, adoro investigar, adoro tirar um sentido de tudo. Então, tudo que eu vejo, tudo que eu tento tirar uma lição, e aqui nessa obra não foi diferente, é por isso que eu escolhi ela aqui, né? Ela envolve vários assuntos e que agregam sim muito valor, ok? Então vamos lá para o canto nono. Inferno de Dante, da Divina Comédia, canto 9. Dante pergunta a Virgílio se havia já percorrido outra vez o inferno. Virgílio responde que já percorreu todo o inferno e narra como e quando. Na torre de Dite se apresentam, no entanto, as três fúrias e depois Medusa, que ameaçam a Dante. Virgílio, porém, o defende. Chega um anjo do céu que abre aos poetas as portas da cidade rebelde. Essa aqui é a introdução, então começa o poema. Dante, então, aqui com Virgílio está morrendo de medo. E no começo desse canto diz que ele vê essa cara triste, para baixo, pálida de Virgílio, que deixa ele mais preocupado ainda. Tipo, se o meu guia que tá aqui, né, já há tanto tempo, tá preocupado, imagine eu então, né? Então estamos em algum problema. E ele tenta disfarçar para Dante, né, a sua preocupação, mas ele fala consigo mesmo: não, mas a ajuda já era para estar aqui. Nós temos autoridade para passar aqui, nós temos ajuda para passar aqui. E agora já era para ter alguém aqui, e quando chegará a nossa ajuda? Falando consigo mesmo, Virgílio está. Até chegar a Dante, Dante nota então essa preocupação. Então Dante, na sua insegurança, no seu medo, ele pergunta para Virgílio: Virgílio, você por acaso já fez essa jornada alguma vez na sua vida? Você já atravessou o inferno? E ele falou assim: sim, já o fiz, já atravessei o inferno num dia que eu fui convocado até o último círculo. Então ele já passou por tudo isso aqui, ele já sabe muito bem o caminho, num dia que ele foi convocado até o mais profundo dos círculos, o último círculo do inferno. Então ele sabe como chegar até lá. Só que daí nessa conversa, nessa preocupação e tudo mais, nessa história, aparecem três fúrias. O que são as fúrias? As fúrias são aqueles seres mitológicos, né, da mitologia grega, que são aquelas figuras de mulher alado, né, metade mulher, metade fera. São divindades do inferno, nesse caso. E tem aparência feminina, mas também tem a aparência de fera e tudo mais. E aqui aparece também, né, é comentado de forma especial, a figura de Medusa, né, a famosa Medusa, que é aquela mulher que tem aparência feminina, também aparência de dragão, e que na sua cabeça existem várias serpentes, né, e que aquela pessoa que olha para Medusa, para Górgona, a pessoa se transforma em pedra, então não se pode olhar para Medusa. E aqui Dante traz exatamente essa
característica. Tanto é que Virgílio fala para Dante, quando ela aparece, não olhe para ela, porque se você olhar para ela, você vai virar pedra. Então, calma, porque as fúrias chegam, né, aladas, e elas chamam Medusa. Venha fazer como Teseu, né? Então aqui eles vêm trazer. A Medusa aparece muito em Hércules e essas coisas, a história de Hércules e Teseu e essas coisas. São heróis que acabaram tendo ali as suas aventuras. Teseu teve a sua aventura para ajudar lá a resgatar a Proserpina, que no caso é a rainha do submundo, né? Esposa de Pluto. Ele tenta fazer uma aventura lá para resgatar e tirar ela desse submundo de Pluto e acaba ficando preso e sofrendo nesse lugar. Então Hércules vai resgatá-lo e assim também conhece todas essas figuras, né, e tudo mais. Então vem muito da mitologia grega. Daí também a gente vê lá em Hércules, né, a batalha dele com um cão de 3 cabeças, né, os Cérberos, que a gente já viu aqui. Então ele traz muito disso, né, aqui da mitologia grega, para explicar o inexplicável, ou talvez para trazer essa imagem, essa sensação de terror, né, colocando-os como figuras demoníacas aqui, que assustam, que amedrontam e que são ameaça, né? Mas daquilo que a história já conhece, né? Que a cultura já fala. Então é interessante, eu acho que no caso ele está envolvendo aqui, né? É interessante isso. E então, de repente, Virgílio orienta Dante para olhar para trás, né, naquele lugar de breu, escuridão, porque eles estão aí, né, nesse lugar. E ele começa a ver que vem um ser muito forte, muito, né, forte e imponente, talvez iluminado, que anda sobre aquelas águas, daqueles rios, sem molhar os pés, né? E ele anda sem molhar os pés, e ele vai afastando o ar fétido do seu ambiente, e com isso as almas, acho que ele ilumina, ele consegue ver as almas assustadas fugindo da frente dele, sendo afastadas por esse ser, né, que na verdade é um anjo enviado do céu. E ele chega ali imponente, então, que é essa ajuda do céu, esse anjo do céu que vem ajudar Virgílio e Dante a continuar sua jornada, como Virgílio já esperava, né? Como ele estava pensando ali com seus botões, já era para estar aqui, já era para ter vindo a ajuda que a gente precisa para continuar a jornada. Então chega esse anjo com uma vara, com um bastão, ele toca no portão que fecha a Dite e os portões se abrem. Quando ele toca, ele diz uma frase, esse anjo imponente diz uma frase bem interessante, que é legal frisar aqui. Ele diz assim: ó almas mesquinhas, como pode resistir àquela vontade que nunca pode ser negada, e que quando negada só faz aumentar os vossos sofrimentos? Entende? Uma ordem lá de cima, né? Então, nossa, é o terror dos demônios ali. Então a porta se abre, o anjo abre ali, dá um sermão, e ali então já é aliviado ali Dante e Virgílio para continuar sua jornada. Como eu digo sempre, lá onde tudo se pode, onde a vontade não é negada, se quer que eles façam essa jornada. E é por isso que ninguém pode impedir. E ali eles continuam então adentro. Quando eles adentram aquela cidade, a primeira coisa que eles vê é uma cidade cheia de tumbas, de catacumbas, é um cemitério com tumbas, com catacumbas, umas abertas e outras fechadas. E ali tem as notas dos estudiosos sobre este lugar, que são destinados aos hereges que não acreditavam que esse lugar existisse. Né? Tem até uma observação de um herege em especial, que eu acho que é com quem Dante vai conversar,
nesse lugar, nesse círculo, né? Que é um herege chamado Epicuro. Não sei se vocês já ouviram falar sobre as doutrinas do Epicuro. Uma das doutrinas do Epicuro dizia exatamente sobre isso. Ele acreditava que nós fôssemos apenas corpo, que não existisse a continuidade da vida na alma, ou seja, negava a sobrevivência da alma após a morte corporal, ou seja, quando morríamos, acabava tudo, né? Então, essa heresia, essa doutrina, né, de Epicuro é condenada, castigada aqui nesse primeiro espaço, ambiente, atravessando Dite, né, que é o lugar e a cidade dos dolosos, aqueles que pecaram com intenção, com consciência. Então, aqui nesse primeiro momento, esse lugar destinado aos hereges, aqueles que não acreditavam neste lugar. E eles estão em catacumbas, em túmulos, a maioria, quase todos abertos, e alguns fechados, né? E alguns abertos, ali com algumas almas em posições baixa, mediana, alta ali. Tem uns que estão só com a cabecinha de fora. Eu acho que é isso. Entende? Então, é aí então que começa mais uma jornada nesse inferno aí com vários outros personagens. O que a gente tira de lição aqui? Né? Dos irados a gente já comentou, a paciência, o amor, o perdão, o quanto que é importante, né? O autocontrole, a temperança, né? Que foi do canto anterior. Nesse canto aqui, a gente tem uma frase que diz assim, lá no primeiro canto, no segundo canto, que a própria Beatriz fala, né? A própria Beatriz fala para Virgílio. Virgílio pergunta para ela, por que você não tem medo de vir para esse lugar? Você que está num lugar tão bom, sair do teu lugar para vir para cá. Você não tem medo daqui? Não tem medo desse lugar? E ela responde, a gente só deve ter medo daquilo que realmente nos pode causar medo. A gente só pode ter medo daquilo que realmente pode nos causar mal, né? Não é tudo na vida, não é tudo pode nos causar mal. Às vezes a gente tem medos irracionais e nos paralisamos por causa desse medo, né? Acabamos paralisados na nossa jornada por causa do medo, por causa da insegurança, né? Mas só precisamos ter medo daquilo que realmente pode nos causar mal. E não é tudo que nos causa mal, né? Tem também algumas pessoas, alguns sábios, alguns santos que falam que os únicos que podem nos causar verdadeiramente mal somos nós mesmos, né? Só nós podemos, e só nós podemos dar autoridade ou dar lado para que nos façam mal. É uma questão de nós mesmos. Então aqui aparece esse anjo para ajudar eles que estavam paralisados, morrendo de medo. Mas ele fala, aonde a vontade não é negada. Aquele negócio que a gente traz da palavra de Deus, que a gente traz da fé também, que é aquela frase que a gente conhece e que às vezes a gente não leva a sério, né? Que o demônio e o pecado já são derrotados desde o princípio, né? O mal a si mesmo se destrói, né? O demônio é derrotado já desde o princípio, desde quando ele caiu, desde que na batalha do céu que ele foi derrotado, ele já é derrotado desde o princípio. Então, nesse sentido, não precisamos temer, né? Não precisamos temer. Precisamos sim nos supervisionar, nos olhar, né? Nos orientar, nos cuidar, nós, porque só nós podemos fazer mal a nós mesmos, mas no mais, né? E aqui com as fúrias, com a medusa e tudo mais, né? E também essa reflexão de que quantos devem estar sofrendo eternamente no inferno porque não acreditavam. E aqui a gente vê os hereges, a gente vai ver os ateus, a gente vai ver muita gente, né? Que não acreditou que esse lugar existisse, mas que um dia vai se deparar talvez nele, né?
e vai se arrepender, porque tem uma Santa Faustina diz que um dos pecados, né, existe, ela elenca acho que sete sofrimentos maiores do inferno. Santa Faustina, procure Santa Faustina e os 7 sofrimentos do inferno, os piores. O primeiro é a ausência de Deus, e também o remorso, a culpa, por talvez não ter sido fiel a Deus, não ter acreditado em Deus, né, mas não ter feito diferente. A culpa, o remorso, diz que é uma coisa constante na alma, é um dos castigos. Fora esses, né, outros, né, que é referente especificamente aos pecados que a gente cometeu, que a gente cometer. Então, nesse sentido, é uma reflexão que a gente pode trazer para a vida, para a nossa vida, né? O inferno não existe. É uma questão, né? É uma questão bem particular. Mas existem muitos relatos, né, de santos, existe até na cultura pagã o inferno, né? Os pagãos que podem dizer que não acreditam em Deus, essas coisas, sei lá. Né? Nada contra, não estou falando aqui, mas é uma crença diferente, é uma visão de vida, é uma cultura, é um raciocínio diferente. Mas até mesmo eles, né, na cultura deles, nas histórias deles, existe um lugar para as pessoas más, para as pessoas ruins, para as pessoas que não são virtuosas ou que não acreditam e não seguem o bem. Então, há grandes indícios que sim. Eu creio muito no inferno, no purgatório, no paraíso. Eu creio muito, muito mesmo. Eu acho que existe, né? Existe. E depois que eu descobri sobre, né, a fé católica, a teologia católica, e a teologia de muitos santos que dizem que tiveram experiência, que dizem que tiveram experiências místicas, sobrenaturais, onde viram esses lugares que realmente existem, que o maior sofrimento é realmente eles não terem acreditado e sim evitado esses lugares, né? É o que mais aterroriza eles. Mas eu acho que é isso. Ficamos por aqui então. Mas esse canto, como já falei, se você curtiu esse conteúdo, se você achou interessante, se você conhece alguém que talvez possa se interessar ou que goste desse assunto, compartilhe esse vídeo. Mas também curta, se inscreva, ative o sininho, comenta aqui e dá essa força para o canal, né? Estou aqui partilhando o meu conhecimento, a minha interpretação, o meu estudo sobre a obra Divina Comédia de Dante Alighieri. Pode parecer um pouco diferente, mas tudo que eu trago aqui é a minha interpretação, a minha leitura e o meu estudo sobre algumas notas de alguns estudiosos sobre a obra, né? Então é isso. Então, fiquem com Deus, beijo no coração e até o próximo canto, né? Porque ainda estamos no 9º e a parte do inferno tem 34 cantos. Então, temos ainda muita coisa para conversar e partilhar aqui, ok? Até mais!